ler um texto específico a esse respeito para falarmos um pouco sobre esse assunto da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto da palavra do Senhor, ela nos diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Esse texto, como os outros demais textos que falam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é um texto bastante conhecido, um texto que nós temos bastante estima. E por que temos estimas em relação a esse texto? Precisamos entender que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um dos pilares do cristianismo. Sem ressurreição não há sentido algum ser cristão. Sem ressurreição não existe fé, não existe salvação, não existe regeneração, não existe reconciliação com o Pai. Sem a ressurreição de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos diz escrevendo a 1 Coríntios capítulo 15, é vã a nossa fé. Então, sem ressurreição, não há sentido algum sermos crentes. Sem fé, né? sem essa crença fundamental do cristianismo, não há sentido algum a nossa fé. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, domingo pela manhã, algumas mulheres, entre elas Salomé, Maria, aquelas que acompanhavam também o nosso Senhor Jesus Cristo, elas saem como é de costume. Quando havia alguma morte, os judeus tinham o hábito, né, de fazer uma purificação do corpo. Então elas vão ali pela manhã, no domingo de manhã, e quando elas chegam ali no sepulcro, elas se deparam com uma cena inexplicável. Uma cena em que a pedra do túmulo está removida. E elas se indagam em outros textos se haviam roubado ou não o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto aqui em especial vai nos dizer que aparecem uma figura resplandecente, homens resplandecentes, e alguns textos vão tratar eles como anjos, outros textos vão tratar de outra maneira, mas aqui aparece como esses homens que vão anunciar para essas mulheres, porque elas estavam procurando aquele que na realidade estava vivo. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. E é interessante que Lucas, ele vai dizer, né, que Jesus Cristo ele está vivo, né? Médico como ele era, examinador dos textos bíblicos e do testemunho das pessoas que passaram essas informações para Lucas, ele logo de bate-pronto ele diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, aquele que vive? Ele ressuscitou assim como tinha predito a vocês, assim como tinha prevenido. O Evangelho de João, ele vai ajudar bastante a nós compreendermos isso. Ali na ceia, na Páscoa, o Senhor vai oferecer aquele jantar, aquela ceia, né, aquela janta, e naquela janta ele vai fazer aquela ceia apresentando o pão que vai simbolizar o seu corpo, o vinho que vai simbolizar
a nova aliança com o seu povo, com o povo de Deus. E Jesus Cristo começa a dar algumas informações aos seus discípulos enquanto ele vai até chegar ali no Getsemane. E ele começa a dar algumas informações aos seus discípulos, que ele deveria morrer, que ele deveria ser entregue, que os judeus pegariam ele. E ele começa a dar essas informações que entristecem bastante os seus discípulos. Né? Ele fala ali a Judas que ele deveria sair e fazer aquilo que estava no coração dele. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele sai, né, e vende ao nosso Senhor Jesus Cristo por aquelas moedas. E nós sabemos bem essa história, já é uma história passada para nós, uma história que nós sabemos de cor e salteado. E é uma palavra que nós guardamos em nosso coração. Porque se nós não entendermos e não aceitarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente nós estamos perdendo o nosso tempo. É algo que o apóstolo Paulo ele vai bater bastante na tecla em 1 Coríntios capítulo 15. Existiam algumas pessoas que estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo vai dizer que, consequentemente, aqueles que pensavam que não haveria ressurreição dos mortos, de forma consequente, também Cristo Jesus não havia ressuscitado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que, na realidade, Cristo Jesus de fato ressuscitou. E ele vai dar testemunhos disso. Ele vai dizer que Jesus Cristo apareceu a Cefas, Pedro, vai dizer que ele apareceu aos outros discípulos e a cerca de 500 pessoas. E Jesus Cristo também apareceu a ele como aquele que é o último entre os apóstolos. Então o texto vai nos dizer aqui, deixar bastante claro, que Jesus Cristo ressuscitou e houve várias testemunhas oculares disso. Nós vimos que com o passar da história, com o passar do tempo, homens de Deus, mulheres de Deus, crianças e tantos outros morreram e padeceram por acreditar nisso, acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Muitos movimentos se levantaram conforme a história foi se passando. Pessoas que não acreditavam nesse Jesus Cristo, que não acreditavam que ele havia ressuscitado. Mas o testemunho das Sagradas Escrituras que ela nos dá e que pela fé nós acreditamos que foi o que Cristo Jesus, falando aos seus discípulos no Evangelho de João, disse que nós, como igreja de Cristo Jesus, nós que não tivemos o prazer de ver Cristo Jesus visivelmente, fisicamente, nós somos mais que bem-aventurados, porque nós não vimos a Cristo Jesus, mas nós, mediante o Espírito Santo de Deus, nós acreditamos na pessoa de Cristo Jesus. É fundamental para nós que todos os anos falamos a respeito a Semana Santa, comemorada aí pelos católicos com sua tradição de se restringir a alguns tipos de alimentos, e nós como cristãos protestantes também temos a nossa perspectiva sobre essa semana, uma semana em que demonstra a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite eu quero trazer para você algumas reflexões, tá certo? Algumas reflexões nessa noite a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as implicações da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que você já parou para pensar o que interfere na sua vida a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a implicação prática e a implicação eterna para a nossa vida da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? De que maneira isso interfere na nossa vida prática, no nosso cotidiano? De que maneira isso interfere na nossa vida e de que maneira isso interfere na nossa vida eterna? De que maneira isso vai interferir na nossa vida? A primeira coisa que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ela assegura para nós é a reconciliação com Deus o Pai. A primeira coisa que a ressurreição, independente da ordem, a primeira coisa que ela nos assegura é reconciliação.
é reconciliação. Por que reconciliação? Porque aquele pacto, aquela aliança, aquela comunhão que o homem tinha com Deus no Éden, ela foi quebrada. O homem pecou contra o Senhor. Ele pecou contra o Deus eterno. Então a primeira coisa que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos assegura é a reconciliação com o Pai. Nós estávamos distantes do Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos distanciados de Deus por causa do nosso pecado, por causa das nossas mazelas. Mas a morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos garante a reconciliação, nos garante acesso ao Pai, como vai nos escrever o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus capítulo 10, vai dizer que pelo corpo de Cristo, pela sua morte e ressurreição, nos deu livre acesso a entrarmos no Santo do Santo, a ter reconciliação com o Pai. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você estava distanciado de Deus, mas a morte de Cristo Jesus e sua ressurreição. Porque imagina aí comigo, se Cristo Jesus ele tivesse morrido e tivesse ficado assim, nós estaríamos confusos em relação a isso. Provavelmente nós não estaríamos nem tendo essa live aqui agora. Não haveria sentido algum nós estávamos tendo essa live. Não haveria sentido algum os discípulos terem padecido e todos aqueles que acompanharam os discípulos, todos aqueles que acompanharam os pais da igreja e todos aqueles que se seguiram, não haveria sentido algum para eles servirem a um Deus que permaneceu morto. Porque se ele tivesse permanecido morto, não haveria sentido algum. E é interessante que os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles também estavam com essa indagação. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo aparece para eles e eles não reconhecem Jesus Cristo porque não foi aberto os olhos deles para que eles reconhecessem a Cristo Jesus. E eles começam a conversar com Jesus sem saber que é Jesus. E eles dizem, não, é porque nós pensávamos que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que ele salvaria o seu povo, mas ele morreu. Ele morreu. E é interessante para nós que esses discípulos, quando estão conversando, eles recebem Jesus Cristo em sua casa e Jesus Cristo desvenda os seus olhos e eles começam a enxergar com clareza. E a palavra de Deus vai nos dizer que ardia em seus corações, quando nosso Senhor Jesus Cristo falava a sua palavra, ardia em seu coração. E eles compreendem que Cristo Jesus tinha ressuscitado. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, que encontra os apóstolos, eles ficam com aquele ar de perplexidade. E Jesus Cristo aparece no meio deles e diz, haja paz em vosso meio, haja paz em vosso meio. Então a primeira coisa que a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos assegura é reconciliação. Você precisa entender, você era irreconciliável. Você era indesculpável. Não havia desculpa alguma para os seus pecados. Você era indesculpável, irreconciliável com Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 2 e capítulo 3. Nós éramos irreconciliáveis. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele nos reconciliou com Deus, o Pai. Ele nos reconciliou. Agora nós podemos clamar, Abba, Pai. Agora nós podemos dizer Paizinho, nós podemos dizer Abba Pai, porque agora, mediante os méritos de Cristo Jesus, nós fomos aceitos por Ele. Mediante os méritos de Cristo Jesus, mediante a oferta salvífica, o sacrifício de Cristo Jesus, nós temos agora o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Jambuzeiros brabos que éramos, agora nós fomos enxertados na oliveira verdadeira em Cristo Jesus e agora nós somos parte
da família de Deus. Isso por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Por causa da ressurreição de Cristo Jesus, nós agora temos intimidade, nós agora podemos ser chamados filhos de Deus. A segunda coisa que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos assegura é o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que uma única vez, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis, não foi 10 vezes, não foi milhares de vezes, não é todas as vezes que nós pecamos e falhamos com o Senhor, Ele tem que ir diante do Pai e oferecer outro sacrifício. O que a palavra de Deus nos diz é que Ele, uma única vez, é isso que o texto de Hebreus, número 10, vai nos dizer. Uma única vez, Ele entrou como sacrifício na presença do Pai. Uma única vez. Então, mediante a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. O nosso pecado, que era para nossa condenação, nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Esse pecado, essa sentença de morte por causa do pecado, foi paga mediante a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante o perdão dos nossos pecados. Não só do pecado que era para a nossa condenação, a sentença de morte, a condenação eterna ao inferno, mas também os pecados que nós praticamos diariamente. A morte de Cristo Jesus e sua ressurreição garante o perdão dos nossos pecados. Ele nos assegura, Ele é suficiente em todos os aspectos. A terceira coisa que a morte do nosso Senhor e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante é desfrutar do reino já nessa vida. Nós já desfrutamos do reino de Deus já nessa vida. Nós desfrutamos da benesses do reino de Deus nessa vida. Fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Fazemos parte da igreja e desfrutamos do reino de Deus. Desse reino que cresce, que se expande cada vez mais. Esse reino em que o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não de um reino apenas futuro, mas de um reino já inaugurado, em que nós somos seus embaixadores, somos seus súditos, nós somos embaixadores desse reino, desse rei. Então ele já está reinando. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos permite a entrar no reino de Deus. O mundo não entende isso. O mundo não compreende isso, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Mas nós, que fomos alcançados pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos isso. Porque foi o que Cristo Jesus disse. Ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não pode vir. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem com um pacote completo. Ele vem com um pacote com a vida prática e com uma vida que se destaca também para a vida eterna. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela produz aspectos práticos, aspectos éticos e aspectos para a vida eterna. Então já nessa vida, nós já desfrutamos a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nesse exato momento, com todas as mazelas que nós estamos passando, com todas as dificuldades que nós estamos passando, nós fazemos parte desse reino, o reino de Deus, o reino do amado. A palavra de Deus nos diz que Ele nos transportou, Ele nos tirou
Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amado. Então nós já estamos no reino do amado. Nós já estamos na pátria, desfrutando da pátria celestial, já nessa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição nos garante que Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja. A ressurreição de Cristo Jesus, ela nos garante que ele vai voltar para buscar o seu povo. É isso, é essa garantia que nós temos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante que ele vai buscar o seu povo, um povo de boas obras, um povo que está se preparando, um povo que pratica boas obras não para ser salvo, mas pratica boas obras porque foi salvo. Pratica boas obras não porque produz obras por si mesmo, mas pratica boas obras porque a palavra de Deus nos diz que ele nos colocou no caminho de boas obras para que nós pratiquemos ela. Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo lhe garante, de que ele vai voltar para nos buscar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 10 anos. Nós não sabemos, nós não temos como mensurar isso. O que nós temos que fazer é aquilo que ele mandou. E o que ele mandou nós fazermos é fazer aquilo que ele tem nos ordenado. Viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida que prega o seu evangelho diante de uma sociedade que cada vez mais caminha a passos largos para a perdição. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos garante que ele voltará para buscar o seu povo. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante que um dia toda dor, todo pranto, toda lágrima, toda enfermidade, toda doença, toda morte, toda angústia será destruída. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos garante que um dia nós não precisaremos nunca mais lutar contra o pecado, que nunca mais nós precisaremos enfrentar a nós mesmos, os nossos pecados, os nossos fantasmas. Nos garante que um dia nós nunca mais precisaremos lutar contra o mundo. Nos garante que nunca mais, um dia, nós nunca mais precisaremos lutar contra Satanás e seus enviados. Um dia, nós, na pessoa de Cristo Jesus, estaremos frente a frente com ele, porque a sua ressurreição nos garante que um dia tudo isso vai passar. Toda essa angústia, toda essa dor, todo esse marasmo, essa previsão de caos que os homens colocam, toda essa ansiedade um dia vai acabar, porque um dia ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E isso é a garantia da nossa vitória. A garantia da sua vitória não está nas minhas palavras, nem na minha vida. A garantia da sua vitória não está no presidente. A garantia da sua vitória não está nos palestrantes, nos pregadores, nos seus pais, nos seus irmãos. A garantia da sua vitória não está na confiança que você tem em si mesmo, no seu braço que muitas das vezes você se apoia. A garantia da nossa vitória está em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Essa é a garantia da nossa vitória. A garantia era por isso que eu iniciei falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há sentido algum nós continuarmos a perseverar se Cristo Jesus não ressuscitou. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Você pode dormir tranquilo, porque ele ressuscitou.
É por isso que você pode dormir tranquilo. Independente da adversidade que você está passando, você pode dormir tranquilo, encostar a sua cabeça no seu travesseiro, porque ele ressuscitou. A morte não conseguiu prender ele, porque ele tem o poder da morte. Os guilhões da morte não conseguiram prender ele, porque ele é o dono da vida. Ele dá a vida e ele mesmo tira. Ele deu, como ele falou, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Então esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que você serve. Esse é o Senhor que, se você fechar os seus olhos e não abrir mais, você estará na presença dele, porque ele ressuscitou. Essa é a garantia da nossa salvação. A garantia da nossa justificação é porque ele ressuscitou. A garantia da nossa santificação é porque ele ressuscitou. A garantia que um dia nós seremos glorificados é porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então que nessa noite você entenda e compreenda que não existe nada nessa vida, que possa impedir o agir de Deus em nossa vida, impedir o trabalhar de Deus em nossa vida, na vida do seu povo, impedir o trabalhar de Deus no mundo. Não existe nada. Nada pode frustrar os seus planos, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então se alegre, esteja com o coração alegre, porque ele está vivo. Essa é a boa notícia. A boa notícia é porque ele está vivo. Ele está vivo. E um dia nós estaremos na presença dele, diante da presença dele, glorificando e exaltando o nome dele de forma verdadeira, de forma completa, sem máculas, sem pecados, porque ele ressuscitou. Que Deus possa abençoar você nessa noite. Que a graça do Senhor possa estar com você todos esses dias, durante esses dias tenebrosos, dias em que cada vez mais as pessoas estão perturbadas, estão preocupadas, porque elas não têm a confiança que você tem. Porque a confiança que você tem está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então não se preocupe. No dado momento, na hora certa, no abrir e fechar de olhos, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 15, no abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados e nós seremos como ele, ressurretos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe e que a graça do Senhor possa estar com cada um de vocês.